Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Na última aula vimos o gênero diário ficcional. Antes disso, vimos verbos como uma palavra que poderá indicar ação, estado, fenômeno natural, ok? Vimos que tratava-se de verbos que eram regulares. O que se trata, o que podemos dizer de verbo irregular? São aqueles verbos que durante a sua flexão, no tempo, em pessoa, certo? Não vai causar nenhuma alteração ao radical, ou seja, o radical permanece intacto, ok? Veremos hoje verbos irregulares, ok? Então, como vocês viram na aula passada, os verbos, eles poderão indicar ação, ou seja, tem alguém praticando determinada ação. Ou eu tinha a presença de um verbo que simplesmente poderia apenas dizer, informar, aliás, informar não, apenas fazer essa ligação, esse elo entre o sujeito, entre o praticante da ação, perdão, entre o sujeito e o termo que estaria qualificando ou indicando o estado em que ele se encontra, ok? Foi visto ainda que tem uns verbos que não admite alguém que pratica, que não admite aí uma pessoa do discurso. Vimos que trata-se de verbos que indicarão um fenômeno da natureza. Então podemos dizer assim, verbos impessoais, ok? Então vamos aqui. Quando se fala aí de verbos, você já tem a perfeita noção do que se trata, ok? Como já foi dito, pode indicar ação, pode estar indicando aí estado ou fenômeno. Agora percebam aqui, como é que você poderia flexionar este verbo aqui? Tente flexionar esse verbo aí na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e também na primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Será que o radical irá permanecer o mesmo, assim como acontece no verbo gostar? E na palavra veja? Aliás, os dois são verbos de mesma natureza. Esses dois verbos aqui, no caso, estamos tratando do verbo ver, certo? E do verbo gostar. Será que eles apresentam aqui a mesma estrutura durante a flexão? Ok? Então, se você está tentando aí fazer a flexão desses dois verbos, vai perceber que o radical dessas duas palavras, o radical desses dois verbos aqui, vai sofrer uma grande alteração, tá certo? Ele estará sofrendo aí modificações no radical. Ah, professor, mas durante uma pesquisa verifiquei que o verbo que apresenta uma alocação gráfica não se trata aí de um verbo irregular. São casos, digamos assim, mais específicos. Mas, no geral, quando estamos tratando de verbos irregulares, será que eles poderão apresentar isso? Ok? Então, vamos lá. Quando foi estudado a estrutura de palavras, vocês inicialmente estudaram radical, vogal temática, tá certo? Estudaram aí as desinências, justamente como uma maneira de você compreender melhor a estrutura desses verbos. Então vamos lá. Raiz, como você pode observar, temos aqui uma raiz, ok? Temos aqui uma raiz, que também podemos dizer aqui que se trata do radical. Então essa raiz, ela vai constar justamente o quê? Como esse verbo está colocado aqui, no caso, infinitivo, ok? Então temos aqui uma outra raiz, gostei. No caso aqui, está em primeira pessoa do singular, pretérito perfeito do indicativo. Então, como você pôde observar, é uma ação que já ocorreu, certo? Ela teve seu início e seu fim,
Por isso trata-se de um pretérito perfeito indicativo. Agora, vamos verificar esta mesma raiz em outro tempo e modo. Como você está podendo verificar, terceira pessoa do singular futuro do indicativo. Você notou que temos aí uma parte da palavra que ela está se repetindo? Você pode observar isso aqui? Muito bem, ok? É o que nós chamamos aí de radical. Você notou alguma alteração, alguma modificação durante essa flexão desse verbo, quando ele foi mudando aí de tempo? Notou? Com certeza você vai dizer: ah, professor, manteve. Temos aqui gosto, do mesmo jeito, apesar da mudança de tempo, manteve-se aí o radical, ok? Então, é justamente verbos, vimos aí os verbos regulares. Então, na língua portuguesa, os verbos regulares podem ser classificados de acordo com a forma em que terminam. Veja a explicação, certo? Então, a forma que termina, ou seja, não irão apresentar modificações aí no radical. Verbos da primeira conjugação, verbos terminar em AR, no caso temos cantar, falar, jogar, ok? São verbos regulares. Verbos da segunda conjugação, verbos em R, correr, fazer, merecer, verbos regulares. Agora, verbos de terceira conjugação, em terminação em ir, sorrir, trair, ok? Como vocês podem observar, quando se trata de verbo regular, tudo isso aqui, o radical, não importa o tempo certo em que ele se encontra do modo indicativo, aliás, subjuntivo também. Temos aí o radical. O que poderá apresentar mudança é apenas a desinência, mas o radical permanece. É isso que chamamos aí de verbo regular, justamente por apresentar o mesmo radical. O radical ele não sofre modificações. Tudo bem, gente? Podem observar isso neste verbo aqui, ok? Então, seja em uma das pessoas do discurso do singular ou do plural, o radical é o mesmo. Por isso que chamamos de verbo regular. Agora, verbos irregulares são aqueles que não seguem um padrão. Como você pode perceber, o verbo regular ele vai seguir um padrão. Terá aí o mesmo radical, independentemente da pessoa do discurso, ok? Algo que não irá acontecer nos verbos irregulares, eles não seguem aí um padrão de sua conjugação, podendo apresentar variações, na raiz ou na desinência. Apresentou aí a alteração na raiz ou na desinência, então pode observar que esse verbo vai apresentar uma característica única, que esta característica vai pertencer justamente a verbos irregulares, ok? Temos aqui como exemplo disso, estar, dar, ansiar, odiar, e isso os verbos de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação, podemos observar essas variações, caber, crer, fazer, ler, poder, querer, saber, ok? É perceptível também essas variações em verbos de terceira conjugação, como agredir, cobrir, ir, medir, pedir, polir, rir, destruir, ok? Então, o que é que eu poderia pedir? Eu poderia pedir para que vocês, antes de realizar a atividade que será proposta, dê uma verificada, faça uma pesquisa no seu navegador, coloque a flexão dos verbos estar, um de cada, para que você possa notar essa variação. Pegue aqui o verbo crer, verifique a conjugação desse verbo, certo? Como é que ele está sendo flexionado nos tempos do modo indicativo e do subjuntivo. Verifique a flexão do verbo ir, certo? Vou
pedir aqui para que verifique a flexão do verbo ir, tudo bem? E assim você terá uma perfeita noção de como esta variação vai ocorrer, tanto no radical como na desinência. Tudo bem, gente? Então, muito importante estar atentos a esta variação que poderá apresentar. Mas, como eu disse, como você pode verificar em algumas fontes, quando se trata de apenas de uma alocação gráfica, não vai se tratar aí de um verbo irregular, tá certo? Veremos isso mais à frente, essas questões aí de alocação gráfica, tudo bem? Então é isso, turma. Tchau, até a próxima aula.